Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aí com mais um momento de reflexão da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para nós um tema muito importante para que nós possamos meditar a palavra de Deus, que está lá em Isaías, capítulo 59, no versículo 1 diante. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir, porque vossas mãos estão manchadas de sangue e vossos dedos de crimes. Vossos lábios proferem mentira, vossa língua entretém pérfidas conversas. Pessoa alguma cita injustiça com razão, ninguém pleiteia a boa fé. Apoiam-se sobre falsos argumentos, prendendo-se aquilo que não é. Concebeu-se a intriga, gera-se o crime. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o que esse trecho tão curtinho de Isaías vem a nos dizer? Muitas vezes nós oramos, clamamos ao Senhor para que venha em nosso socorro, para que venha em socorro a nossa fraqueza, a nossas necessidades. E assim também é naquele tempo de Isaías. Esse aqui é o livro do terceiro Isaías. Esse livro do terceiro Isaías provavelmente é uma escola isaiana, aonde os seus discípulos escreveram esse texto. E aqui, nesse contexto do livro de Isaías, o povo estava sem esperança, o povo estava sem confiança em Deus, porque eles clamavam e clamavam e clamavam a libertação, a restauração do povo de Israel, que iria voltar ali, que estava voltando ali do exílio babilônico, e aí eles clamavam ao Senhor que os ajudasse, que interviesse, que viesse em seu auxílio. Depois Deus mandou Esdras e Neemias, dois grandes reformadores do povo de Israel, da cultura de Israel, da fé de Israel. Mas o povo antes disso passou por muita tribulação, passou por muito sofrimento, passou por muita dor, porque estavam sem templo, estavam sem adorar o Senhor, estavam sem sacrifício, estavam sem cumprir os seus sacrifícios no templo. Mas, detalhe importante, Isaías vem lembrar que não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir, mas foram os pecados que colocaram essa barreira entre ele e o povo, entre o povo e o Senhor Deus. Irmãos, estamos passando por um tempo de pandemia, mas além da pandemia do coronavírus, existe uma pandemia que é muito pior. E que pandemia é esta? É a pandemia do vírus da falta da graça de Deus. Quantas pessoas vivendo no pecado, longe do Senhor, longe da graça, longe da misericórdia. Pessoas que vivem o afastamento, não físico, mas espiritual, afastado de Deus, afastado da comunidade, afastado da igreja, afastado dos encontros da igreja, afastado da oração, afastado da leitura da palavra, afastado da oração pessoal. E são pessoas que não progridem na fé, são pessoas tristes, angustiadas, abatidas, infelizes, porque o pecado sufoca ela. É como diz aquele Salmo 31 ou 32, conforme a tradução bíblica, que diz assim: enquanto eu calei meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim. Assim que eu confessei meus pecados, Deus então me perdoou e eu senti um alívio. Então, amados, é preciso que nós vamos ao encontro do Senhor, confessemos nossos pecados, nos entreguemos a Ele para nos libertar do vírus espiritual que se chama esfriamento espiritual, que se chama a falta da graça de Deus. Nesse vídeo de hoje, eu convido você a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Quantas pessoas que precisam escutar esse vídeo, escutar isso, que nós estamos vivendo em pandemia, estamos em afastamento espiritual, mas não podemos cair na pandemia da falta da graça. Não podemos cair no afastamento espiritual de Deus, no afastamento espiritual das coisas do Senhor.
Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado, eu peço ao Senhor que os meus irmãos sejam libertos de toda a pandemia espiritual, ou seja, que sejam libertos da falta da graça, da falta da presença do Senhor, que sejam libertos, Senhor, de todo afastamento espiritual da oração, que sejam libertos, Senhor, de todo afastamento espiritual da tua presença, do seu amor, da tua misericórdia, da convivência fraterna na igreja, e que esses meus irmãos possam voltar o quanto antes, Senhor, para a tua presença, para buscar a tua presença na Sagrada Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.